Ação imediata de volta ao vivo, agora 1h58. Eu trago informações sobre a questão da falta de água no bairro Bom Sucesso. Na semana passada, nós realizamos uma reportagem com moradores das ruas 13, 14 e 15, que estavam sem água há quase 3 dias. Essas são imagens da matéria exibida aqui no programa. As pessoas estavam indignadas, sem poder tomar banho, lavar roupa, louça, nem fazer qualquer tipo de limpeza nas casas. Quando chegava um pouco de água nas torneiras, ela vinha com muito barro, imprópria para o consumo ou qualquer tipo de uso. Bom, em contato hoje pela manhã com os moradores que conversaram com a nossa reportagem, fomos informados que apenas ontem, no domingo, o fornecimento de água na Rua 14 estava normal. Já quem mora nas ruas 13 e 15 passou sim o fim de semana sem água, foi o final de semana inteiro sem água. Segundo a Prefeitura, o problema é pontual, mas como eu já disse aqui, não importa se é pontual ou não, tem que ter uma solução. Nós vamos continuar acompanhando o caso porque não é possível que as pessoas fiquem reféns deste descaso. Os moradores, alguns, estão tomando banho no rio porque não tem água em casa. E a gente vai continuar acompanhando, eu vou falar mais desse assunto para você. Bom, e a situação também está complicada lá pelos lados do Jardim Paulista 2. Olha só o que aconteceu esta manhã. Reportagem na tela, por favor. 11 horas da manhã, há pouco a nossa equipe de reportagem foi acionada para comparecer aqui no Jardim Paulista 2. Eu estou bem na rua 26, entre as avenidas 52 e 54. O problema eu vou mostrar para vocês já já. Eu vou pedir para vocês caminharem comigo, porque aconteceu um acidente agora há pouco aqui com um caminhão de lixo. A gente vai virar aqui para vocês agora, ó, e vai mostrar o que de fato aconteceu. Pode virar aqui, eu vou vir com o meu cinegrafista. A gente não vai se aproximar muito, porque está bem perigoso o local aqui. Esse caminhão de lixo, gente, acabou de afundar aqui no asfalto. Vocês podem ver a roda completamente afundada. O caminhão está praticamente tombado. Do lado aqui tem residências, tem pessoas que moram aqui do lado. A gente vai conversar daqui a pouquinho com um coletor de lixo, o motorista do caminhão, na verdade. Há outros coletores também, eles não querem se identificar, até mesmo por conta de várias represárias, por conta de medo até mesmo, né? Eles relatam, a gente vai ouvir o relato deles daqui a pouco, porque segundo eles está muito difícil de trabalhar aqui na cidade de Rio Claro. Vocês estão vendo aí no detalhe as casas aqui do lado, tem até uma moradora aqui, deixa eu ver se ela topa falar com a gente aqui. Olá, tudo bem? Bom dia. Você mora aqui faz tempo? Moro há 16 anos. Como que está a situação do asfalto aqui na sua rua? Essa rua, nós estamos brigando pelo asfalto dela já há 16 anos. E só no ano passado eles fizeram o asfalto aqui. E já não é a primeira vez que isso acontece, é a terceira vez que esse asfalto afunda. Inclusive ali no final da rua, não sei se vocês perceberam, rachou tudo e já desfez o asfalto. E é sempre assim, eles vêm, colocam uma casquinha por cima e vai embora e logo depois acontece de novo. E aqui é a galeria de água, então cada vez que acontece isso a gente fica sem água também. Então quer dizer, é um problema já que vem se arrastando há bastante tempo e você, a hora que você saiu aqui no portão e se deparou com essa situação bem na frente da sua casa, acho que foi um susto, né? Eu assustei com o grito deles, né? E as minhas crianças, meus netinhos estavam aqui, a situação fica ainda pior, né? E a preocupação com a casa do lado, porque os moradores nem estão em casa, chegar em casa e ver uma situação dessa é complicado, né? Que se esse caminhão tombar, vai danificar a residência deles. E até a minha aqui, né? Sem dúvida nenhuma, porque a gente vê que a roda está praticamente bem afundada ali mesmo. A frente também está afundando, porque ela não estava afundando e agora eu estava olhando lá, ela já está bem mais funda. E você acabou sendo, veio até aqui fora, depois que você ouviu os gritos, como que foi isso? Isso, eu vi o desespero dos gari, né, e saí aqui, aí eu vi o caminhão afundando. Se ele tombasse de uma vez, com certeza teria vítimas e vítimas fatais, porque é o peso desse caminhão. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação aqui na Ação Imediata. Bom, gente, agora a gente vai acompanhar a entrevista com o motorista que estava no caminhão no momento do acidente. Ele não quis se identificar, mas conversou com a nossa equipe. Acompanhem. Eu estava afastando o caminhão, os coletores estavam fazendo a coleta e o caminhão afundou aí de uma vez aí. Afundou até o eixo ali, ó. Sempre afunda nessa rua aqui, na rua de trás também afunda, na outra rua ali. Tem várias ruas que afundam o caminhão. Atrasa a coleta, perigoso machucar os coletores também. Tinha algum buraco na rua ou o asfalto estava liso? O asfalto estava lisinho, parecia um tapete, não tinha nenhum buraco não. Estava lisinho o asfalto.
Aí você só escutou o barulho? Só escutei, não, só senti o caminhão afundando, já parei o caminhão, já não mexi mais nada, não deu nem para frente nem para trás. Já afundou de uma vez. Só deu tempo de descer só? Só o tempo de sair correndo para não tombar dentro, né? Dá medo, né? Perigoso, né? E como que está a situação para vocês trabalharem aqui nas ruas, aqui no Jardim Paulista 2? Você sempre faz coleta aqui no Jardim Paulista 2? Esse é meu setor, faço coleta. O motorista não respeitam, caco de vidro, a seringa, a agulha que a população coloca também. Cachorro na rua que morde os coletor também. Tem várias coisas aí que atrapalham a gente trabalhar também. E nas outras ruas aqui ao redor do Jardim Paulista 2, você já presenciou algum outro fato em relação a afundamento de asfalto, enfim? Eu já outra vez quase tombei o caminhão, afundou comigo na outra rua de trás aqui. Quase afundou, mas eu consegui sair. Mas quase tombou também, já é a segunda vez comigo. E toda vez que eu venho sempre afunda um pouco. Eu já sei os lugares mais ou menos que afunda, eu já pego e já nem vou. Os moleques pegam o lixo e traz com a mão perto do caminhão. E hoje foi uma surpresa passando aqui pela Rua 26. Hoje foi uma surpresa. E um susto também, né? Bastante, viu? Eu fiquei bastante assustado, porque se tombar é 11 mil do caminhão, mas o lixo está aí dentro, é com mais de 20 mil quilos tem aí. Perigoso nem sair com vida num caso como esse, né? Eu já falei para os moleques, sai de perto e vem aí, já abri a porta do passageiro e já pulei fora. Bom, e agora nós vamos falar de saúde. Na sexta-feira recebemos o promotor de justiça André Vitor de Freitas, que falou a respeito da investigação dos supersalários de médicos da rede pública em Rio Claro. Hoje eu vou conversar com o diretor Edson Rodrigues, que vai dar a versão da Fundação de Saúde, as explicações aí da Fundação de Saúde. Hoje o espaço é de vocês. Então, Edson, explica pra gente por que a investigação começou em outubro com a suspeita de pagamento de supersalários. Você diz o que para a gente? Não existiu esse pagamento? Então, primeiro, boa tarde a todos os telespectadores. É importante esse espaço para esclarecer. O promotor esteve aqui na sexta-feira. A gente primeiro deixar claro que a Fundação de Saúde está sempre à disposição para colocar sempre à disposição todos os dados e informações que o promotor solicita no esclarecimento dessas questões para que tenha total transparência em relação aos atos e às ações do governo municipal em relação a essa questão. Então a gente está disposto e aberto às informações e às solicitações do promotor. E eu acho que ele não concluiu ainda o inquérito, né, como ele disse na sexta-feira, mas ele já observou, como nós já havíamos mencionado para ele, de que ficha financeira é um documento e olerite é outro documento. E havia essa questão de interpretação de documentos que são distintos e que têm funções distintas e que, portanto, acredito que ele entendeu essa questão que a Fundação mencionou para ele. Então, só para o pessoal de casa entender, são dois documentos que constavam valores diferentes. Isso. E isso foi interpretado como se esses valores tivessem sido pagos aos médicos. Sim, exatamente. Pelo que ele falou na sexta-feira aqui, ainda nós não recebemos nenhum documento oficial do promotor, mas o que ele falou aqui ao vivo, né, no seu programa. É importante esse espaço da televisão aqui de Rio Claro exatamente para poder esclarecer isso para a população, que esse governo é um governo transparente, um governo que deixa tudo claro, a mostra, né, está à disposição da promotoria, né, para esclarecer isso. Havia dois documentos distintos, um é ficha financeira e outro é olerite, então aparentemente havia uma duplicidade ou valor diferenciados, e isso, na verdade, nunca ocorreu. Explica, né? para a gente, então, o que quer dizer essa ficha financeira, o que quer dizer... Então, o olerite a gente já sabe, sim, né, o que serve, mas eu acho que o olerite qual que é é a diferença também, disso aí? Então, na verdade, o olerite, ele expressa todos os lançamentos que houve no decorrer de um mês, entradas e saídas. Então, aparentemente duplicado a entrada e saída daquele adiantamento ou atrasamento, às vezes, da hora extraordinária que ocorre, para ver a questão da forma de tributação. Então, vamos imaginar o seguinte, você no seu mês, no 5º dia útil, você recebe o vencimento. No dia 15, você recebe uma parte da sua hora extraordinária. E não tem, óbvio, no seu olerite naquele mês, não vai estar no mês seguinte no olerite. Mas a ficha financeira retrata todos os eventos no mês. Então, a partir da entrada e saída, aparentemente duplicado, mas quem entende de contabilidade, quem tem o domínio da técnica contábil, esclarece isso que não seria duplicado. Mas no olerite, alguns médicos ainda estão com salários exorbitantes, né? Então, na verdade, vou esclarecer e vou deixar bem claro aqui para a população que nenhum médico ganha mais do que o prefeito em relação ao seu salário de vencimento.
As horas extraordinárias são para a gente poder dar atendimento para a população, para que a população não deixe de ficar sem o médico no pronto-socorro, na UPA, no SAMU, no pronto-socorro ginecológico, Mesmo no assim, CAPS. falta médico. Sim, exatamente. Então, esse governo municipal, o governo do Otimário, Olga Salomão, preocupou-se em adequar a urgência e emergência do município. Para você ter uma ideia, eu vou apresentar um quadro aqui em relação à urgência e emergência, né, do nosso município. Então, hoje, são necessários 16 médicos por dia, só na urgência e emergência. Então, se a câmera pudesse dar um close, Eu acho que talvez não dê. É. Mas, então, são 16 médicos por dia que são necessários, né? São preciso mais, mas hoje são 16 médicos. Antes não tinha UPA, antes não tinha o SAMU, antes não tinha laboratório no Cervezão, antes não tinha raio-x no Cervezão, no Hospital do Cervezão. Então, uma série de mais serviços para a população. Mas com esses Isso 16... precisa mais médicos e precisa mais necessidade de Você completar diz que a carga. esses 16 médicos é o que a gente tem. Precisa hoje todo dia. São 16 médicos que a rede de urgência e emergência... Para suprir precisa de concurso público, precisa de suprir para que a população não tenha Mas esses estão na lista dos que atendimento. fizeram muitas horas extras? Então, a hora extra é uma questão extraordinária, ou seja, quando falta a escala, né, necessária, a gente tem que suprir de alguma forma para que a população não fique sem atendimento, ou seja, não fique sem o profissional médico naquela unidade, né, de urgência e emergência. De acordo com o pouco que a gente viu dos documentos, tem médico que atingiu 170 horas no mês. Isso é um pouco humanamente impossível, então, não é, em Edson? relação à questão da qualidade, o problema da falta de médicos é um problema nacional, não só do nosso município. Mas aí a gente tem que ter claro que a gente está fazendo medidas em relação a isso, fazendo concurso público, contratamos através de pregão uma empresa, né, para que ela possa a gente comprar plantões médicos. Então tudo isso a Fundação vem fazendo para diminuir essa quantidade de horas extras. Mas o fundamental é a população ter o atendimento de saúde e na hora que chegar lá, no pronto-socorro do Cervezão, ou na hora que for atendimento da urgência e emergência, ela não deixe de ficar sem o profissional médico. Esse é o fundamental. Infelizmente a gente aqui com programação imediata, a gente recebe inúmeras reclamações aí do setor de saúde, ou falta de medicamento, ou atendimento que não é adequado também. Infelizmente é a realidade que a gente vive. Mas eu tenho que discordar um pouquinho com você, Edson, que eu não concordo muito quando as pessoas dizem é um problema nacional. É um problema nacional, mas a gente tem que começar a ver diferente, né? Como você disse, tem ações acontecendo aí, a gente quer ver resultado, então. Sem dúvida, mas o governo Dilma, né, está preocupado com essa questão, lançou o programa Mais Médicos para tentar minimizar essa situação em relação à falta de profissionais médicos no nosso país, mas é um problema nacional sim. Mas o Claro está tomando medidas também, né? O governo do Otimário Olga Salomão tem se esforçado nisso, tanto como eu falei. Por exemplo, antes você não tinha o SAMU, hoje você tem o SAMU, a UPA não existia. Né? Você tem hoje uma quantidade de profissionais. Nosso, né? Sim, mas Edson? o governo está fazendo, né? Está fazendo a sua parte. Olha, agora falando um pouquinho da questão da investigação ainda, essa investigação começou depois que foi feito um documento aí, né? Da própria fundação, a pedido da prefeitura, e aí iniciou tudo isso. A funcionária responsável, ela foi exonerada do cargo, você confirma isso para mim? Não, na verdade, até agora, em relação a isso, não houve nenhuma questão em relação a isso. Não há, por parte desse governo, nenhum tipo de retaliação. Na verdade, a questão de cargo comissionado, tudo o governo do Otimário sempre tem privilegiado aqueles funcionários de carreira que têm competência técnica para que a gente possa exercer a sua função dentro da Secretaria de Saúde. Mas ela não trabalha mais lá? Não, ela é funcionária concursada, continua a sua função como concursada da Secretaria. Ela não está no cargo comissionado em relação a isso. Né? Então, a Prefeitura Municipal e a Fundação de Saúde têm feito esforços no sentido de que cada vez mais tenha profissionais de carreira no comando dos órgãos da Prefeitura e da Fundação. Tanto que a Fundação de Saúde, a maioria, né, dos seus cargos de carreira, de comissionados, são funcionários de carreira. Então, a ação imediata fica por aqui. Um ótimo início de semana para você, uma ótima tarde. A gente se encontra amanhã. Até lá. Ok.